Aqui está o tema da reflexão de hoje. Ela nunca concorda comigo. Eu não sei se você se identificou com este tema. E eu quero até, de alguma forma, justificar o uso da expressão nunca. Nunca é o tipo de palavra que, se usada, precisa ser bem analisada antes de. Porque normalmente a gente generaliza. E a gente considera o pouco muito, 3 vezes, 1000 vezes, algumas vezes como sempre. Daí a necessidade de sermos muito cuidadosos sempre que utilizarmos a expressão nunca. Alguém pode dizer, é verdade, pastor, esta frase está incorreta. Mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos, neste tempo de pastorado eu tenho percebido que esta frase às vezes é real, viu? Acompanhando algumas famílias, eu tenho que concordar que algumas vezes, e certamente não é o seu caso, algumas vezes o nunca é nunca mesmo. Algumas pessoas parecem que de uma forma insistente querem ser contrários a tudo, não importa qual seja a sugestão. Aliás, para esses já sugeriram inclusive o que se chama de psicologia reversa. Sabe o que é isso, não sabe? Se ele sempre diz que não, se você for dizer alguma coisa, diga o contrário. Porque você sabe que ele vai dizer não, então se você quer ir, você diz assim, eu não quero. Aí o que é que ele vai dizer? Mas eu quero, eu faço questão, vai ser bom. Se você não gostou, você diga, gostei. Aí o que é que ele vai dizer? Eu não gostei, e vai acabar concordando com você. Eu poderia até terminar o sermão aqui, não é? Usem da psicologia da reversa, saiba lidar com esse tipo de pessoa, encontre estratégias, mas eu tenho dito aos irmãos que a gente precisa substituir o achismo pela Bíblia, pela autoridade da palavra. E até nestes casos, nós precisamos ouvir o que é que Deus tem para cada um de nós. Uma pergunta feita pelo profeta Amós em forma de poesia. Normalmente a gente imagina que profetas combinem mais com prosa do que com poesia, mas no caso de Amós não. Amós é um poeta e em um determinado momento do seu livro ele faz uma poesia. E poesia, dentro daquela cultura, dentro do povo judeu, dentro da língua hebraica, ela é mais ou menos assim. E neste caso, especialmente, é o que a gente chama de paralelismo ascendente. Cada frase tem uma relação com a frase anterior. E nesse capítulo 3, a poesia é assim, sabe? Ele vai perseguindo diversas situações, inclusive com perguntas retóricas, porque esta é uma pergunta retórica, até culminar. E lá adiante ele vai dizer, falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Isso é o que a gente chama de paralelismo. A relação entre uma primeira sentença e a segunda sentença e a sentença seguinte. Às vezes o paralelismo é antitético, eu já expliquei isso aos irmãos. A segunda frase do versículo, ela contradiz a primeira frase. O justo mais o ímpio, isso é poesia. E no caso da poesia de Amós, é uma poesia marcada pelo paralelismo ascendente. E esta é só uma das questões. E veja que questão, irmãos. 2 pessoas andarão juntas, se não tiverem de acordo, qual é a resposta? Certamente não. Podem até andar, pastor, por algum tempo, mas o fôlego desta caminhada vai se acabar rapidamente. Podem até caminhar por causa de um contrato que um dia foi assinado chamado casamento, matrimônio, mas serão insatisfeitos pelo resto da vida. Podem até caminhar juntos, pastor, mas o filho vai viver o seu mundo, os pais vão viver um mundo completamente diferente, os irmãos vão habitar numa mesma casa, mas isso não subsiste, não subsiste. Daí a resposta a Amós, categórica, firme, deve ser o qual? Não. É preciso que haja acordo, um mínimo de acordo. E notem que andar junto de alguém é uma decisão. É uma decisão, até na hora de sair de casa. Eu não sei se houve algum debate em casa, se vocês deveriam vir à igreja hoje ou não. Então alguém disse, eu quero ir, o outro diz, eu prefiro ficar, ou eu quero ir para a casa da minha sogra, quero visitar a mamãe, aproveitar o domingo de hoje. E então começa, um estabelece
um propósito, um rumo, o outro estabelece um rumo completamente contrário. Se não houver acordo, acabou o domingo. Acabou o domingo. Você pode estar aqui, e eu não sei se eu estou sendo profeta, viu? Não sei se eu estou sendo profeta. Mas você pode estar aqui a muito contragosto, porque não queria estar. E o outro está aqui, mas está, de alguma forma, sabendo que você não está confortável. Mas eu acredito que no meio deste povo lindo de Deus, coisas assim não acontecem, especialmente envolvendo o domingo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu insisto, irmãos, essa ideia de caminhar ao lado de alguém, você precisa ter um propósito comum, uma unidade de propósito, precisa ter uma unidade de ritmo. Porque, notem, caminhar ao lado de alguém, eu não sei se você já teve essa experiência, alguém lhe convidou para caminhar na praia, mas aquela criatura ou caminhava devagar demais para o seu ritmo, ou caminhava rápido demais para o seu ritmo. E teve uma hora que você disse assim, olha, quer saber? Vá na frente que eu vou aqui no meu ritmo, né? Eu vou aqui, eu não consigo lhe acompanhar. E a outra pessoa está, não, podemos ir, venha. E você, não consigo. Eu não consigo, não há concordância no nosso ritmo, eu não consigo acompanhá-lo. Então precisa ter não só unidade de propósito, mas unidade de ritmo também. Eu preciso caminhar junto, caminhar ao lado, e não é uma experiência fácil. Eu me lembro que em alguns encontros de casais, e às vezes acampamentos de jovens fazem isso, né? Colocam um casal para jogar bola juntos, amarrados um ao outro, ainda fazem isso. Antigamente faziam essas coisas. Mas é uma experiência maravilhosa, né? Para quem fica do lado de fora assistindo, irmãos. É uma experiência maravilhosa, porque fazer alguma coisa junto não é fácil. Realmente não é fácil. Daí a palavra do profeta, uma palavra dirigida às famílias de hoje. Pode uma família subsistir? Pode uma família caminhar junto se não houver entre elas, não houver dentro dela, acordo? Se não houver concordância? A resposta é simples, irmãos. Uma família dividida, um reino dividido, não subsiste. Não subsiste. E nesse sentido, deixe-me dizer-lhes uma certeza que carrego na alma. É que não é preciso qualquer esforço para a gente discordar. Precisa, irmãos. Discordar parece até ser natural. A gente já escuta e já quer responder de uma forma diferente. Discordar é fácil, irmão. É sempre o caminho mais fácil. Discordar é sempre o caminho mais fácil, mas concordar exige esforço, exige reflexão, exige a capacidade de escutar, a capacidade de ouvir o que o outro está dizendo, porque alguns fingem que escutam, mas já estão elaborando a resposta que vão dar. Insisto, discordar é muito fácil. Você não precisa absolutamente de qualquer esforço para isso. Mas mesmo dizendo essas coisas, eu não quero demonizar a discordância. A discórdia sim, mas a discordância, a possibilidade de discordar, não. Eu acredito que discordar ela é saudável. Pode até contribuir para uma solução melhor, para uma alternativa melhor. Agora, discordar só se torna doentio quando o que importa não é o que foi dito, mas quem está dizendo. Conseguiu ver a diferença? Você não está mais discordando, não é da ideia, é da pessoa. Tudo que ele disser, eu sou do contra. Se ele disser alguma coisa, eu já vou reagir. A questão é que quando a discordância se transforma em discórdia, ela não precisa sequer de algum assunto, não precisa de qualquer tema. Eu já estou discordando. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, isso não acontece muito em nosso ambiente, é sempre, os irmãos têm uma relação com a administração das coisas da igreja extremamente, uma relação de extrema confiança. Eu fico impressionado com a maneira como a membresia desta igreja reage diante das questões de natureza administrativa. Mas eu me lembro de já ter pastoreado outras igrejas, inclusive como pastor interino, de ter sido membro de outras igrejas antes de ser membro das igrejas que fui pastor. E uma coisa curiosa é que algumas pessoas conseguem adquirir uma espécie de magnetismo às avessas, negativo tão grande, que quando ele se levanta dentro de um plenário, seja de assembleia de convenção, de assembleia de igreja, a maior parte das pessoas já ficam de que lado, irmãos? Contrários. Se ele levantou é porque não é bom.
Se ela está defendendo esse ponto de vista, eu já sei que eu vou votar contra. Não é nem a ideia, já é a pessoa. E neste caso é que eu volto a insistir. A discordância se transformou em discórdia, e isso não é bom. É possível que haja uma discórdia entre servos e servas de Deus? Eu vou mostrar-lhes aqui alguns exemplos bíblicos de separação. Paulo e Barnabé. Alguém aqui é capaz de acusar Paulo de algum pecado crasso, ou do próprio Barnabé, dizer que ele não é um homem de caráter? Eu não sou. Eu realmente não sou. Mas houve um momento em que os dois tiveram uma dificuldade tão grande, discordaram em relação à visão acerca de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que havia retornado de uma viagem missionária antes que ela acabasse. E Paulo disse, eu não vou mais com esse rapaz, e Barnabé disse, eu quero levá-lo. Paulo disse, eu não vou, e aí os dois disseram, olha, quer saber, não há acordo entre nós. Você vai para um lado e eu vou para o outro. E Deus usou aquela discordância para multiplicar o alcance da obra missionária, porque ao invés de uma viagem fizeram duas, um para um lado e o outro para o outro. Mas houve discordância por conta de um terceiro. Às vezes a discordância entre vocês não é nem entre vocês, é por causa de uma terceira pessoa. A visão diferente que se tem, por exemplo, da educação de um filho, e lá está o marido e mulher discordando, porque um pensa que deve agir desse jeito, você precisa ser mais firme, e o outro diz, você precisa ser mais compreensivo. Se não houver um acordo, posso antecipar o resultado disso. A relação vai ficar maculada. Muitas vezes a discórdia dentro de casa é por conta de uma terceira pessoa, é um amigo, uma amiga da filha, um amigo do filho. E de repente vocês começam a ficar preocupados, um acha que não há problema nenhum, e o outro acha que há todo problema. Eu não quero ele com essa pessoa, eu não quero ela convivendo com a... E aí começam as discordâncias. Há um outro exemplo bíblico, Sintique e Evódia. Diz o texto sagrado, que lá na carta aos Filipenses, que as duas, aliás, a gente não sabe nem a razão. A gente não sabe nem qual a razão. E graças a Deus que a gente não sabe, porque aí eu posso pensar em qualquer coisa. O que é que a Bíblia está dizendo? Que mesmo dentro de igreja podem existir situações, e o apóstolo diz, rogo-vos as duas, que caminhem juntos, que consigam concordar nas coisas. Não é fácil, mas é possível. E o terceiro exemplo é de Abraão e Ló, que já mencionei não faz muito tempo, em que os dois, por conta das questões materiais, a administração dos negócios, acabaram discordando e tendo que se separar. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho alguém que se separou por causa de uma terceira pessoa, eu tenho duas mulheres que discordaram e eu não sei porquê, e eu tenho uma terceira questão que é por conta de questões materiais de administração. Essas coisas ainda estão presentes hoje? Sim. E se não houver concordância da parte de vocês, o que é que vai acontecer? A mesma coisa. A separação pode se tornar inevitável. A separação, o afastamento entre os dois. Não subestime o poder da concordância na família e na sua relação com Deus. Não subestime. Há um texto bíblico maravilhoso, que às vezes tem sido interpretado de forma grosseira, mal interpretado, de Mateus capítulo 18, versículo 19. Ele diz assim, também lhes digo, que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Essa é uma das expressões contundentes de Jesus, além de outras. Como, por exemplo, ele diz assim, em Mateus 21, 22, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. São palavras que são extremamente enfáticas, mas você também sabe que se você pedir e essa sua petição não for segundo a vontade de Deus, você não vai receber absolutamente nada. Você também aprendeu com as Escrituras que se você pedir para seu próprio deleite, para o seu próprio desfrute, como diz Tiago, você também não vai receber coisa alguma. A Bíblia não pode ser interpretada a partir de versos isolados. Mas isso não anula o poder da concordância. O poder da... Aliás, você sabe que palavra é esta para concordar? A palavra que apareceu anteriormente, essa palavra ali, se dois de vocês concordarem, sabe qual é a palavra que ali aparece? É uma palavra bem musical. É a palavra sinfoneo, de onde vem a palavra sinfonia, de onde vem a palavra harmonia.
O texto sagrado está dizendo que a concordância é uma sinfonia. Eu não sei se você já foi assistir deve ter ido assistir uma apresentação, um recital, um concerto de uma orquestra. Você já ouviu essa orquestra antes de começar a apresentação? Alguém aqui já ouviu essa orquestra? A gente não entende absolutamente nada, né? É um tom para lá, é um tom para cá, é um que faz uma coisa ali, é outro. E a gente que fica ouvindo aquilo, meu Deus do céu, esse negócio não vai sair certo. Esse pessoal não sabe o que é que está tocando, não tem a menor noção do que vai fazer. Aí de repente eles param com aquele negócio ali e começa a sinfonia. Durante todo esse tempo estão procurando um tom comum. Porque às vezes acontece de músicos quererem tocar com instrumentos afinados completamente diferentes, e aí não dá certo. As notas são as mesmas, mas o tom não é. Tem sempre um maestro, e o maestro estabelece o ritmo. Não olhou para o maestro, perdeu a pausa, perdeu a hora de terminar, de fazer ali o fechamentozinho, de fazer a entonação, a velocidade e o volume. Precisa ser uma sinfonia. E sinceramente, às vezes eu olho algumas famílias e a última coisa que eu imagino é que aquilo seja uma sinfonia. Aquilo está mais para eu vou usar uma expressão que não é muito reverente a este lugar, mas um samba, mas eu também não posso nem usar aquilo, né? Porque já não pode mais usar essas expressões, mas os irmãos já entenderam. Acho que muitos já entenderam, porque sorriram, então entenderam. Parece mais algo daquele tipo, Aliás, aqui tem gente boa de matemática aqui, não tem? Então deixa eu fazer o seguinte. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo, eu não vou projetá-lo, 32, versículo 30, que diz assim, que de uma pessoa, quando essa pessoa é usada por Deus, a Bíblia diz assim, 1000 fogem. Então a pergunta é, se de uma pessoa apenas 1000 adversários inimigos fogem, de quantas pessoas fugirão de duas? Se de uma pessoa 1000 fogem, quantas pessoas fugirão de dois que trabalhem juntos? 2000. Erraram. Sabia que vocês iam errar. Porque na matemática da Bíblia ela vai dizer assim, de um fogem 1000, de dois fogem 10.000. Isso é o poder da concordância, irmãos. Eu multiplico a força quando eu tenho. Você já se sentiu assim quando alguém lhe apoia? Meu Deus, é uma bênção, né? Talvez ele não lhe empreste um tostão, mas só o fato de ele dizer, estou com você, já lhe ajudou. Talvez ele não tenha o poder de resolver o problema, mas só o fato de ter escutado você já lhe foi uma bênção. Sabe, ao invés de 1000, vão fugir 10.000. Porque, veja que coisa interessante. Imagine que um anjo vai escutar a oração de vocês dois. Marido e mulher orando diante do Senhor. E ele diz, Senhor, eu quero ir nestes dias de feriado. Eu quero poder passear, Senhor. Eu estou sem recursos, manda recursos. Aí Deus escuta a oração do outro que está lá dizendo assim, Senhor, nesses dias de feriado eu estou precisando descansar. Me deixa ficar em casa. Eu quero ficar no meu canto. Irmãos, que oração é essa? Em que um ora pedindo uma coisa, o outro ora pedindo outra. Precisa haver concordância. Concordância em relação, por exemplo, para quem nós estamos orando, em nome de quem estamos orando, o que de fato queremos, se um quer uma coisa, o outro quer outra. E é uma outra pergunta, é possível? É possível. Você já orou, por exemplo, alguém está ali acamado, enfermo, e alguém vem e diz, Senhor, cura este homem em nome de Jesus, e você está do lado pensando assim, esse daí não tem mais jeito. Você destruiu a oração naquele momento. Mesmo que você não tenha dito, não tenha tido a coragem de dizer, sabe, a sua descrença acabou com a concordância. Você já está pedindo, não, Senhor, conforta a família. Leva, que está sofrendo demais. E o outro está pedindo e suplicando que Deus restaure a saúde daquele indivíduo. É preciso que haja concordância. Sem concordância, impossível. O texto já li, mas deixe-me avançar. Algumas questões que eu devo considerar, você deve considerar antes de discordar. E como eu tenho feito, deixa eu fazer uma análise de caso. E aqui um casal, Moisés e Zípora. Já tinha escutado esse nome, Zípora? Zípora é o nome da esposa de Moisés. Provavelmente ele deveria chamá-la de Zizi, né? Ficava melhor.
Zípora e Moisés formam um casal nas Escrituras Sagradas. Um texto talvez mais difícil das Escrituras de interpretação eu vou ler agora para os irmãos, porque esse texto tem muitas variáveis. Nem mesmo os mestres judeus, os rabinos judeus, sabiam como exatamente compreender o texto. Não serei eu que vou achar que nesses poucos minutos que ainda restam, estarei colocando os irmãos como uma coisa definitiva a análise do texto, mas oferecerei uma possibilidade de interpretação. Qual é o texto, pastor, que eu estou aqui já procurando, que eu nunca vi o nome dessa mulher? Êxodo capítulo 4, versos de 24 a 26. Êxodo 4, 24 a 26. Aí o texto diz: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Já começou difícil, não foi, irmãos? Primeiro porque essa ideia de hospedaria no tempo de Moisés, na verdade, provavelmente era um lugar de descanso, que normalmente era usado por caravanas, por pessoas que estavam viajando. Havia ali um oásis, havia ali um pouco d'água e um local onde normalmente as pessoas paravam. Antigamente, quando não tinha os postos, tinha uma rede, era flecha, que a gente parava nos postos flecha, não tinha um negócio desse, os ônibus da Itapemirim. Ainda existe a Itapemirim, gente? Existe? É lá de Espírito Santo, né? Pois é, eu me lembro que a gente ficava esperando parar num posto flecha. Mas quando essas coisas não existiam, havia sempre uma grande árvore frondosa no meio da estrada, que todo mundo, quando passava por aquela árvore, parava naquele lugar. Não era uma hospedaria. A imaginação que tenho é que era algo assim, que oferecia um mínimo de descanso para o viajante. A outra coisa que você observa assim é que o texto diz que o Senhor foi ao encontro dele para matá-lo. Provavelmente o que está por trás disso é alguma enfermidade inesperada, interpretada assim pelo autor do texto, que aquilo trouxe alguma apreensão, quase que uma visita do anjo da morte, como aconteceu lá com o Egito. Estamos juntos até aqui? Aí o texto prossegue dizendo: mas Zípora, você já sabe quem é Zípora, pegou uma pedra afiada, há uma expressão pederneira, há uma outra expressão da pedra, uma faca feita de pedra, um instrumento extremamente rudimentar para mostrar e caracterizar aquele tempo. Não está aqui nenhum objeto de ferro, absolutamente, que você tem uma faca de pedra. Cortou o prepúcio de seu filho, isso significa circuncidou um dos seus filhos, e tocou os pés de Moisés. A expressão de Moisés não aparece no hebraico, é também uma interpretação, e alguns acham que ela teria feito isso para o anjo da morte, outros acham que ela não teria nem tocado, mas teria jogado aos pés de Moisés. Eu não sei qual é a sua tradução, mas veja quantas alternativas. O fato é que Zípora circuncidou o menino, e normalmente isso não era feito por uma mãe. Havia dentro dos sacerdotes, aquele que era o sacerdote que praticava a circuncisão, com instrumentos ainda muito rudimentares, mas ele o fazia. E havia um período certo para fazê-lo, o 8º dia, que hoje a medicina chega a dizer que é o período em que as defesas está maior por parte do bebê, e aquilo é alguma coisa. Eu já li algo sobre isso e achei maravilhoso como Deus nos conhece. Mas eu retorno aqui dizendo que ela foi e fez essa cirurgia no filho, e fez isso de uma forma imediata, não é? E aí o texto diz que ela não ficou muito bem. Zípora, ela olha para o marido e diz assim: você é para mim um marido de sangue. Tem uma outra expressão que usa a palavra sanguinário. Ela não ficou bem, não. Ela fez a circuncisão do menino, mas ela fez a muito contragosto, e ainda contendendo contra o marido. Eu sei que aqui as irmãs não fazem isso, não. Eu sei que as irmãs aqui não fazem isso. Fazer assim e depois olhar, tá bem, tá feito, toma aqui seu marido sanguinário. Seu marido sanguinário, parece um marido meio vampiresco, né? Mas o texto é que vai dizer isso. E aí o texto ainda prossegue, irmãos. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E aí a Bíblia diz que nessa ocasião o Senhor o deixou. Quer dizer que o mal, a enfermidade que ele estava sentindo, desapareceu quando ela resolveu circuncidar o seu filho. Tudo bem até aqui? Observar um momento de crise familiar. Moisés e Zípora no gabinete pastoral conversando, e ele dizendo: essa mulher me faltou com respeito, ela me chamou de marido sanguinário. E do outro lado ela dizendo: mas ele é mesmo pastor.
Como é que impõe algo assim para os nossos filhos? Como se ela não entendesse aquilo que era um rito praticado pelo povo de Israel desde o pacto abraâmico. Não nem mesmo um pacto, que alguns acham que aqui está sendo renovado em Moisés este pacto. Quem foi Zípora? Uma breve informação sobre ela. Primeiro, provavelmente descendente de Abraão através de Quetura. Sabem que Quetura também deu a Abraão alguns filhos, e ela era uma escrava, a Quetura, uma espécie de concubina. A Zípora é uma das 7 filhas de Jetro. Quem era Jetro? Sacerdote em Midian, na terra do deserto, lá de Midian, também chamado de Reuel, mas é a mesma personagem. Ele tem 7 filhas, e quando Moisés chegou ao lugar onde elas estavam para dar água aos animais, alguns homens quiseram fazer alguma coisa que hoje em dia seria chamado de, não sei se feminicídio não, já seria demais, mas no mínimo uma falta de respeito com a figura feminina. E então Moisés se levanta e toma as dores daquelas moças, defende as moças, põe para correr aqueles homens e ainda dá água aos animais, e com isso ainda acaba conseguindo um sogro, porque por conta disso ele acaba recebendo Zípora como esposa. Ela tem 2 filhos com Moisés. Um se chamou Gerson, que não foi aquele excelente meio de campo da seleção de 70, não foi, mas Gerson e Eliezer. E eu não sei se você sabe o que significa Gerson. Gerson não é aquele que leva vantagem em tudo. Na Bíblia, a palavra Gerson significa em hebraico estrangeiro. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés deu esse nome, no capítulo 18, lá do livro de Êxodo, versos 3 e 4, ele diz assim, que chamou Jefferson, pois dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. E este é o filho mais velho. O nome dele é mencionado, inclusive, anteriormente a este capítulo, mas não o nome do seu irmão, que era o menino mais novo. O outro irmão dele chama-se Eliezer, pois dissera, o Deus de meu pai foi o meu ajudador. E Eliezer, ou Eliezer, significa isso, aquele que ajuda. Eliezer é um prefixo para Deus, o Deus que ajuda. Livrou-me da espada de Faraó. Qual é normalmente a interpretação que se tem? É que o primeiro menino, o Gerson, foi sim circuncidado, mas o segundo não. E quem sabe até por uma reação de Zípora. E eu volto a dizer, eu não tenho dados para comprovar essa possível interpretação. Mas que o segundo não. E talvez até por resistência de Zípora, que viu na prática da circuncisão, alguma coisa sanguinária. E para que isso? Você já viu alguma família discutindo sobre isso? Por exemplo, vamos batizar os meninos ou não? Eles ainda são pequeninos, mas eu acho uma coisa, você acha uma outra coisa. E agora o que é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Se não houver acordo entre eles, vai ser uma confusão. Vai ser uma confusão. E ela rejeitava a ideia da circuncisão. Especialmente, só que o rapaz não foi circuncidado. Ele agora estava no meio do povo de Israel. E aquilo representava, era como que um símbolo de uma atitude de Moisés contrária ao próprio pacto abraâmico. E o que é que a gente vai fazer? Daí vem Moisés, começa a ter alguma enfermidade, alguma coisa, associam ao fato de que o segundo filho, no caso Eliezer, não era circuncidado. A gente precisa fazer alguma coisa e tudo então acontece. Uma pergunta: Moisés e Zípora teriam se divorciado após essa discussão? Sabia que tem gente que acha que eles dois se separaram, ou pelo menos deram um tempo? Talvez tenha sido o primeiro casal a dar um tempo. Por quê? Eu vou explicar-lhes por quê. A Bíblia vai dizer, isso é muito interessante, no capítulo 2, lá no versículo 2 do capítulo 18, vai nos dar uma informação, dizendo assim: Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu. Aí alguém disse, olha, os dois brigaram naquele dia, não está registrado o dia que ele mandou, mas está registrado o dia que ela voltou da casa do pai. A confusão foi tão grande que eles deram um tempo, ou que eles se divorciaram e ele mandou a mulher de volta para a casa do pai, devolveu a mercadoria, sabe? Disse, olha, eu não quero mais essa mulher comigo, ela está me chamando de marido sanguinário, eu não aceito esse tipo de coisa, volte para a casa dos seus pais. Só vou deixar aqui as interrogações com os irmãos, tá bem?
E eu pensei que Moisés nunca tinha mulher, porque eu nunca tinha ouvido falar de Zípora, até divórcio, pastor. Mas há uma outra observação. Acham que eles teriam se separado e que Moisés teria se casado com uma outra mulher. Está escrito em Números 12, 14, motivo de queixa, inclusive, da irmã, da cunhada. Já viu cunhada se metendo na relação do... Pois é. Miriam e Arão começam a questionar. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, dizendo assim: por causa da mulher cusita com quem casara. Cusita são os descendentes de Cus, ou Cuxi. São duas expressões que podem ser utilizadas. Normalmente são associados aos etíopes. Gente de pele negra, lá na região ainda do Egito. E aí o que é que estão dizendo? Então tem uma outra mulher aqui, uma cuxita. E a outra não era, a outra era lá do deserto de Midian, ela era do povo queneu, e era filha de Jetro, e agora aqui aparece uma outra mulher. Já sei qual é a interpretação que se diz: os dois se separaram e ele arranjou uma outra mulher. Uma mulher de pele negra, que por causa do preconceito foi repudiada por Miriam e Arão. E aí começam aqueles que fazem uma leitura popular das Escrituras a usar isto como sendo uma bandeira da ideia do preconceito contra os negros. Tudo bem até aqui? Ok. Então eu vou adiante, viu? Se acharem que está difícil, depois me perguntem. A grande questão e a grande pergunta é: teria realmente Moisés se divorciado, se separado? Vou dizer-lhes o que penso. E isso não é matéria quando você chegar lá na eternidade. E então, Moisés casou de novo? Sim ou não? Se você errar a pergunta, alguém vai apertar e você vai descer para o inferno. Fique tranquilo que a sua salvação está no nome de Jesus e não no nome de Zípora ou Moisés. Então fique à vontade para pensar. Mas imagine a situação de Moisés, liderando o povo de Israel na saída do Egito. As pragas de Israel, as pragas que aconteceram lá no Egito, toda a dificuldade para coordenar o povo. Num momento como aquele, você com 2 filhos e uma esposa, qual é a sua alternativa se seu sogro está vivo? Se a sua sogra está viva? Provavelmente você vai dizer o quê? Querida Zípora, a situação vai estar muito difícil, é um momento muito arriscado, muito delicado, eu não sei nem o que vai acontecer comigo. A melhor coisa a fazer é você ir lá para Midian, ficar com teu pai por algum tempo, enquanto e tudo isso acontece. Não tem como você ficar aqui agora com os meninos. Eu vou precisar estar focado 110% nisso. Não vou ter tempo para estar acompanhando vocês. A melhor coisa agora é que você... Isso aconteceu lá em casa, na casa de papai. Eu nasci em Recife por causa disso. Mamãe chegando ao final da gravidez, vovô médico, papai construindo uma casa lá na rua Machado de Assis, em Brotas, lá em Salvador. E então que pensaram: olha, a confusão aqui está grande, muita preocupação com a construção. Ezinete, vai para a casa do meu sogro, vai para a casa lá do Zé Amorim, da Maria Carneiro, fica com eles, ele é médico, ele vai cuidar de você, vai ser melhor. E foi o que aconteceu. Mamãe foi para Recife para dar à luz em Recife, e lá eu nasci. Assim que tive condições de viajar de volta, voltei para Salvador e lá fui criado. Mas não, eu até aqui não soube que eles dois tenham se separado, e nem que papai tenha encontrado uma cuxita. Não, foi só uma questão circunstancial. E eu acredito que no caso de Zípora e Moisés deve ter acontecido somente isso, a mesma coisa. Ah, pastor, e por que essa cuxita? Então ele teve 2 mulheres? Talvez também não. Talvez seja uma referência à própria... Mas o pastor, o senhor não disse que tinha a ver com os etíopes, gente de pele negra? Sim e não. Tecnicamente sim, mas há um texto em Abacuque, no capítulo 3:7, que diz assim: vi a tendas de Cusã em aflição. Lá, tendas de Cus, dos cuxitas. Talvez na sua tradução apareça a palavra Cuxi. E depois, tremiam as cortinas da terra de Midian. Você já aprendeu o paralelismo. As 2 frases aqui, elas têm um paralelismo sintético. Elas dizem a mesma coisa. Ele está dizendo que viu a tenda de Cusã em aflição e tremiam as cortinas da terra de Midian. Midian e Cuxi, na verdade aqui são na verdade o mesmo lugar. É possível, portanto, que a expressão cuxita, ou cuxi, ou cus, também esteja relacionado ao povo de Midian, que significa de uma forma mais ampla, todos aqueles que são árabes, ou na região da Arábia.
É possível, portanto, que nós tenhamos visto em Zípora e Moisés só uma crise conjugal, uma discordância em algum momento, mas que não foi bastante para separar os dois. E aí, quando chegou aquele momento em que tudo estava resolvido, o que é que o Jetro fez, o sogro? O problema já acabou, toma aqui os teus 2 filhos, né? Porque quem pariu Gerson e Eliezer, que balance. E aí ele chega lá no meio do deserto, entrega a filha novamente a Moisés e entrega os 2 meninos. Agora, vejam só, se esta mulher tem esse temperamento, que é um temperamento raro por parte das mulheres, revelado naquele episódio, sinceramente, você acha que isso não iria suscitar nenhuma dificuldade entre ela, Arão e entre ela e os cunhados? Casa com uma mulher assim para você ver uma coisa. Casa com uma mulher de opinião, uma mulher que olha para você e diz: você é um marido sanguinário. E observe se isso não vai acontecer. Eu acredito que depois as dificuldades na relação entre a esposa de Moisés e os cunhados e os irmãos de Moisés devem ter sido tão somente por conta da forma maravilhosa de Zípora ser. E olha quantas Zíporas aqui me olhando, né, irmãs? As irmãs sabem muito bem o que é isso, não é? Mas ela é uma mulher que fala, num tempo em que mulher não podia falar. Ela é uma mulher que se posiciona, num tempo e aí eu volto a dizer, discordar é saudável. Discordar é saudável. Doentia é a discórdia, não a discordância. Alguns princípios que eu acho que a gente precisa manter aqui. Primeiro, a aceitação das diferenças. Circuncisão para ela lá em Midian não significava nada. Elas não tinham a menor noção. Sou filha de sacerdote, meu pai é sacerdote. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Para que essa exigência? Então, talvez essa tenha sido uma diferença básica entre os dois. Segundo, compromisso com a flexibilidade. Não precisa ser somente do seu jeito, meu irmão. Nem do seu jeito, minha irmã, nem do seu jeito, filho, nem do seu jeito, filha, nem do seu jeito, irmão, nem do seu jeito, irmã. E se você não tiver um mínimo de flexibilidade, nenhum acordo vai acontecer. Absolutamente. Absolutamente. É preciso que haja flexibilidade. Flexibilidade. Quando não há flexibilidade em alguns elementos, eles acabam quebrando. Quebrando porque não conseguem ser flexíveis. E a aliança pode ser quebrada se vocês dois insistirem na inflexibilidade. Inflexibilidade. E a terceira observação que faço aqui, não estou conseguindo agora. Isso. Disposição para agir e tomar decisões. Ora, se tudo que eu disse de fato concorda com a interpretação do texto, releia comigo aquilo que eu li há pouco. O texto dizia assim: mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. Mesmo discordando se isso realmente tudo foi verdade, o que é que ela fez? Ela tomou uma decisão. Porque de alguma forma, se você não tomar decisão, e olha que quem toma decisão e quem toma iniciativa é ela. É ela. Isso é extremamente significativo. Muito bem. Algumas orientações, e eu quero terminar com estas orientações, e eu não sei quantos estão nos assistindo pela internet, não desliga ainda, não perca as conclusões, porque isso vai ser importante. Algumas orientações à luz do texto sagrado. Primeira delas: é possível discordar sem brigar. Você acredita nisso? Então, sentir firmeza nos irmãos. É possível discordar sem brigar. É possível. É possível, com jeito, com muito amor, com muita doçura, com muita leveza. Não é? É possível. Aliás, tem coisas que a gente acha que não combina, né? Ontem eu nunca tinha... Os irmãos já... Que coisa que eu vou dizer? Os irmãos já comeram porco com melaço? Com mel, melaço. Já comeram carne? Parece que não combina, não é? Mas combina, irmãos. Combina. Experimentem, viu? Experimentem depois. Se não tiverem problema de diabetes, viu? É possível, portanto, discordar sem brigar. E concordar, ainda que discordando. É difícil a segunda parte também, não é, irmãos? Eu vou concordar com você, mas saiba que eu não... Mas para o bem da nossa relação, do nosso casamento, da nossa família, vamos fazer do seu jeito. Eu te amo e vai dar tudo certo. Você vai ter o meu apoio. Eu estou ao seu... Olha que coisa linda, né, irmãos?
Isso é uma coisa maravilhosa, a capacidade de concordar, mesmo quando você não acha que aquilo talvez seja a melhor das decisões. Segunda observação: antes de oferecer resistência, observe o quanto aquilo é importante para o outro. Talvez a circuncisão para você, na sua história de vida, não tenha significado nenhum. Papai nunca circuncidou ninguém, aqui em Midian nunca ninguém fez isso. Para que essa história de circuncidar os nossos filhos? O menino fica aqui, quem depois tem que tomar conta sou eu. Fica pensando nessa história. Quem depois tem que tomar conta sou eu, e não tem aqui todos esses cuidados, e ele fica aqui chorando, o menino não é nenhum bebê, a gente vai fazer isso para quê? Agora deixa eu lhe dizer, quando você for discordar, pense com os olhos, veja, enxergue com os olhos do outro, pense com a mente do outro. E veja se aquilo não significa muito para ele, muito para... Aí, se você perceber que significa, o que é que você deve fazer? Meu amor, não é? Meu querido, minha querida, olha, isso para mim não faz muito sentido não, mas eu sei que isso para você é tão importante. Vamos juntos fazê-lo. Sabe aquela coisa dos dois irmãos estabelecerem um pacto dentro de casa, a família? Olha, ninguém gosta de... Você sabe que a gente não gosta muito, por exemplo, de ficar em casa. Mas eu estou percebendo que você está tão cansado, está tão cansada. A gente vai ficar aqui, vai ser maravilhoso. Não se preocupe, que já que você está cansado, eu vou cuidar da cozinha. Olha que coisa linda, né, irmão? Eu vou cuidar da cozinha, vou cuidar de você. Esse período de carnaval vai ser o melhor período para você, eu tenho certeza. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é uma bênção, não é, irmãos? Oh, família maravilhosa é essa. Concordar para que o outro deixe de falar é só adiar o conflito. Alguém aqui já fez isso? Tá certo. Tá certo. Vamos fazer. Ai, meu Deus. Aí quando ele vira o rosto, ela vira o rosto. Ai, meu Deus. Ou então faz sinal para os filhos, né? Vamos fazer, porque senão ele não vai parar de falar, né? Deixa eu dizer-lhes, esse tipo de concordância não funciona. É só uma questão de tempo, e isso vai criar uma indisposição lá adiante muito pior. Se for para concordar, é para concordar de verdade, viu? E finalmente, uma regra: é possível concordar ou discordar, sim, mas faltar com respeito, nunca. Essa é uma regra que a gente deve ter na alma. Mesmo que você não concorde, respeite. Mesmo que você ache diferente, respeite a opinião e a visão do outro. Que isso seja a nossa atitude, viu? Diferenças existem, mas a gente pode viver em harmonia, irmãos. Que Deus lhe abençoe, que a sua família seja um lugar de concórdia, de concordância, de unidade, de pensamento comum. E se por acaso alguém já lhe disse, você nunca concorda comigo, prove nos próximos dias que você é a pessoa mais concordante, se é que existe essa expressão, sobre a face da terra. Você vai surpreendê-lo, você vai surpreendê-la. Ele vai dizer vamos, você vai dizer sim, meu amor, vamos, estou com você, pode contar comigo. Quando ela lhe disser, e então, podemos fazer, você vai dizer, eu já estava ali esperando, bem. Olha que coisa linda. Seus irmãos em casa, uma família marcada pela concórdia, pela concórdia, pela concórdia.